Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. Um vídeo para pensarmos um pouquinho sobre que pacote de informações científicas é importante que nós tenhamos. Nós vivemos numa situação sui generis, inusitada, especialíssima. Nunca tivemos tanto conhecimento sobre a realidade. Nunca. Nós vivemos no auge do conhecimento sobre a realidade. O auge do conhecimento sobre o planeta Terra, o auge do conhecimento sobre o sistema solar, o auge do conhecimento sobre a galáxia, sobre o universo, sobre as espécies vivas, sobre a espécie humana. Não significa que atingimos o limite, o auge em relação ao passado. Nunca, ninguém, em lugar nenhum, em tempo algum, compreendeu tanto e tão bem o que há para ser compreendido. Ainda não compreendemos tudo, ainda incompreendemos muita coisa. Certamente, parte do que a gente considera ter compreendido não compreendemos exatamente, mas não há termos de comparação possíveis entre o conhecimento que temos da realidade hoje e o que tínhamos há 50 anos, há 100 anos, há 200, há 500, há 1000, há 10.000. Há progresso no conhecimento. Ponto. Além disso, nunca vivemos numa época onde todos, em tese, têm acesso a esse conhecimento. Desgraçadamente, as condições materiais de vida não permitem que todos, nem 1%, participem da produção desse conhecimento. Mas todos, em tese, com exceção daqueles absolutamente miseráveis, que não são poucos, podem ter acesso às informações a respeito desse conhecimento. A internet está aí. Nós podemos ter acesso a teses de doutorado gratuitas na internet. A língua prejudica um pouco, mas também já temos o Google Tradutor. Você baixa um texto, manda o Google Tradutor traduzir, e para o nosso interesse de informação geral, no campo de apenas ter consciência do que anda acontecendo, podemos usar sem nenhum medo os programas de tradução automática do YouTube. Então, nós vivemos numa época com uma produção absurda de conhecimento e de divulgação absurda de conhecimento. Ao mesmo tempo, uma época muito obscura. Muito, muito obscura. Grande parte da população tem pensamento religioso como há 10.000 anos. Parte da população tem pensamento religioso como há 2.000 anos. Parte da população tem pensamento religioso como há 500 anos. E, desgraçadamente, o conhecimento, o pensamento religioso, o modo do pensamento do religioso funcionar, não muda, não altera. É a mesma coisa. Para desgraça nossa, o Brasil é controlado por matrizes religiosas dogmáticas, proselitistas, conservadoras e fundamentalistas. Pronto, o cenário é terrível. Como lidar com isso? Bem, eu não vou aqui me dirigir a quem está enfiado na lama do obscurantismo dito espiritualidade e acha que isto é uma maravilha. Então vai ser feliz, vai ter 3 orgasmos por dia. Se você está feliz, para mim está tudo bem. Dirijo-me àqueles que já tiveram a mente trincada e se sentem pressionados, confusos, angustiados nessa situação. O que fazer? Eu sugiro que tenham acesso ao básico,
ao fundamental. Leiam alguma coisa, que seja na internet, que seja no Wikipedia, não tem problema. Não precisa comprar livro. As informações estão disponíveis no nível muito básico. Leiam o básico sobre o planeta Terra. Como ele se constitui. Da onde saem os vulcões, as placas tectônicas. Como o clima é formado. Cuidado para não ser enrolado, enganado politicamente nesse campo. Então, descubra o que a geologia e a astrofísica têm a nos explicar sobre o planeta Terra. A geologia vai nos explicar o desenvolvimento do planeta Terra e a astrofísica vai nos explicar a origem do planeta Terra. Nós aprenderemos. Mas você não precisa se tornar um especialista, não precisa fazer um curso. Só aprenda o básico. Se você tem um pouquinho mais de tempo, entre nas aulas gratuitas online da USP. Um tonto varrido das meninges podres me chamou de uspiano. Tadinho, tadinho. O sonho, algum dia, poder ter sido aluno da USP. Nunca tive o prazer, o seu Quasímodo das meninges tortas. Gostaria de ser um uspiano. Nunca fui. Nunca estudei em federal. A minha formação se ressente de não ter passado por bancos de uma classe do ensino federal, ensino superior federal. A minha formação, no que ela tem de bom e que ela tem de ruim, responde a isso. Não passei por essa formação preciosa. Então, a USP não é federal, é estadual, mas tem o mesmo tipo de padrão de exigência. E teria sido uma honra para mim ter sido aluno da USP e não fui. Mas os cursos, por exemplo, de geologia, de astrofísica, estão disponíveis na internet gratuitamente. Gaste uma meia hora por semana. Aprenda o básico. Nunca mais você vai falar besteira. Nunca mais você vai ouvir besteira sem dizer isso é besteira. Porque são informações básicas que estão nos livros da escola. Depois, aprenda alguma coisa sobre biologia. Aprenda sobre o corpo humano, o cérebro humano, o desenvolvimento da vida, biologia no campo, para você compreender como funciona um ser humano, o cérebro, o corpo, o músculo, essas coisas todas, e antropologia evolutiva, paleontologia, para você aprender como há o desenvolvimento das espécies, de onde a gente veio, como é que a vida... Milhões de anos a vida está no plano, não é 6.000 anos, essa estupidez completa de teólogo fundamentalista doido, não. É milhões de anos, milhões. Então aprenda sobre o planeta Terra, aprenda sobre a vida, aprenda sobre a espécie humana, aprenda alguma coisa sobre o universo, sobre a nossa galáxia, sobre o conjunto das galáxias, o absurdo do quantitativo inimaginável de estrelas. Preste atenção nisso até a sua cabeça explodir de não conseguir dar conta dos números, da dimensão, do tamanho. É um negócio absolutamente absurdo. E enquanto você estiver estudando todas essas coisas, são fundamentais, o universo, o planeta, a vida e a espécie humana, também leia alguma coisa sobre os equipamentos que nós construímos para poder estudar isso. O equipamental tecnológico para dar conta da astrofísica, o muito longe, o muito grande, o muito distante, e da biologia, o muito pequeno, muito perto, muito dentro, é de um progresso, um desenvolvimento, uma tecnologia, uma perfeição absurdas. E a função desses equipamentos é fazer com que os nossos olhos enxerguem onde não podiam enxergar.
fazer com que a gente consiga tocar e ver coisas que a gente não pode tocar e ver, porque são pequenas demais ou grandes demais. São extensões dos nossos sentidos. Essas pesquisas não são feitas com mera especulação. Tem um nível de especulação, principalmente no campo dos simuladores, que muita gente, com toda razão, fica com o pé na frente e outro atrás. Mas tem um nível, e felizmente o que conta na prática é a descoberta, e não a especulação em simulações, mas a descoberta é o que conta. Isso tem a ver com a expansão dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos sentidos. É material confiável. Não é coisa de alguém que senta num banco de igreja, discorda do pastor, inventa outra doutrina e funda uma igreja e vai o pessoal seguindo o tonto inventador de doutrina. Não, ninguém inventa nada, é pesquisa séria. Então, quando você se assombrar, mas de onde vêm os vulcões? Você só se assombra porque não estuda, não lê. Fica tentando discutir do que não dá conta sem dominar o básico. Domine o básico e a sua cabeça será limpa. Tá cheio de mofo, tá cheio de sujeira, tá cheio de porcaria, cheio de meleca, catarro, chorume. Tem que limpar esse lugar aí. Tá fedendo. Alguém se aproxima do ouvido, fede, é porque tá podre. Tem que tirar esse chorume todo, arejar, limpar. Tipo aquele desenho da Disney, Pato Donald no Reino da Matemática, quando o Ludovico Fompato tenta ensinar matemática para o Donald, não tem condição, a cabeça dele está podre, aí tem que limpar, aí varre para cá, varre para lá, espanador, sai as poeiras pelo ouvido, aí fica tudo limpinho. Aí estude o básico. Quando você estudar o básico, a hora que um tonto, um religioso tonto, porque tem religioso que não é tonto. O religioso tonto, o esotérico tonto, porque tem esotérico que não é tonto. O pseudocientista tonto. Falaram uma tonteria, você, mas é uma tonteria, porque será se ele não sabe isso, isso, isso? A única forma de você se proteger desta onda de obscurantismo, de medievalismo, de estupidez, é você administrar doses diárias de conhecimento. Ponha o sol para dentro da sua casa, abra a janela. O sol é o melhor desinfetante. E é fácil, você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa se tornar um especialista, não precisa se graduar em nada disso, não precisa ser mestre, doutor, nada disso. Conhecer o básico. Com a informação básica, você se vacina contra esses sacripantas que manipulam e contra a gente boa, a gente ingênua, mas confusa, perdida, desvairada e vaidosa, que acha que sem compreender de onde vêm os vulcões, vai compreender de onde vem a vida. Primeiro vamos compreender o básico, depois você se meta a querer compreender as coisas mais altas. É o meu conselho. E olha que coisa boa, se esse conselho tivesse sido dado há 50 anos atrás, seria inútil, porque você não teria como pegar o básico de lugar nenhum. Mas hoje, com a internet, você termina de ouvir este vídeo, vai no Google, digita USP, aula gratuita online, geologia, e você assiste a aula. Não é formidável? E eu nem estou vendendo nada. Não estou dizendo isso para vender enciclopédia, para vender livro. Não. Só estou dizendo isso para você não se deixar iludir, enganar, enrolar por gente malandra, gente de má fé, e por gente até boa, mas ignorante, confusa, perdida. Salve-se. É de graça. Só vai ter que pagar a conta de luz, né? Porque um rapaz reclamou de eu ter feito a tenda do necromante e obrigar ele a pagar a internet e conta de luz. Eu vou abrir um canal e vou pagar a conta de luz e de internet do menino para ver se ele fica feliz. Agora, não estou vendendo nada, estou te dando um conselho. Mas, no fundo, você pode se tornar membro aqui do canal. Mas se tornando membro do canal, não vai te dar esse básico de ciência que eu estou recomendando. O básico de ciência você tem que procurar nos
aportes específicos, né? Se você dominar inglês, tem aulas gratuitas de universidades estrangeiras. Se você precisa do português, tem a USP, mas tem um monte de outros por aí. É a minha recomendação. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário. Pode ser uma crítica, um elogio, um engajamento ou um pedido. Se for sobre o tema do vídeo aqui mesmo, se for um pedido genérico, no vídeo 51, compartilhe o vídeo e torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.